Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso Cristo encarnado e ressurreto como o meu único e suficiente Salvador. A Ele toda honra, toda glória, todo poder, todo domínio, para todo sempre. Amém. Bom, eu acredito que hoje a minha voz vai sair um pouco baixa, porque hoje eu estou um pouco mais cansada, né, que o restante do dia. Bom, tá aqui a fitinha, para quem perguntou outro dia, é para cabelo, tá? Hoje eu fiz um coque, aí tiro a fita e coloco a liguinha, né, e coloco no meu pulso, tá, gente? É porque eu fiz um coque, tá vendo? Então, eu geralmente estou com ele trançado e a ponta da trança eu amarro com essas fitinhas. Hoje eu quero falar um pouco, gente, sobre a oração. Eu quero falar como que eu tenho aprendido a orar, como que o Senhor tem me ensinado a orar, tá? Espero que esse vídeo não fique muito baixo o som. E tem um barulho do ar-condicionado que tá ligado, né? Então, tá. Vamos pedir a Deus que o som fique bom. Então, assim, o que eu quero falar com os irmãos, né? Eu, assim, irmãos, embora, assim, às vezes, alguns irmãos, né, que me ouçam contar os meus testemunhos aqui, que me ouçam a falar de certas coisas, né? Eu também tô com dor de garganta, gente, mas não é dor de garganta de gripe, não. É um outro tipo de dor de garganta. Embora os irmãos me ouçam falar dessas coisas, talvez alguma pessoa possa pensar assim, a irmã Rosângela é forte, a irmã Rosângela tem força, né? Mas, gente, eu quero te dizer, Deus me perdoe se eu estiver errada. Eu não tenho essa força toda, gente. Deus sabe o quanto que eu preciso dele, quantas vezes eu peço, Deus me ajuda. Tem vários momentos que eu paro e eu falo assim, Senhor, é aqui, parou aqui. Daqui eu não posso continuar mais. Não tenho mais forças para caminhar. Eu não tenho mais energia para continuar. Né? Às vezes, como vocês veem aqui, alguns vídeos eu faço a vista, né? Eu reviso os vídeos que eu posto e eu vejo que eu troco algumas palavras e às vezes eu quero dizer uma coisa e digo outra. E tudo isso, gente, é por falta de energia mental. Tudo isso é por falta de energia mental, né? A lentidão no raciocínio. Tudo isso me afeta de uma certa maneira, acaba me afetando. Mas em diversos momentos eu peço a Deus, Deus me ajuda, Senhor, porque até aqui, por minha conta, eu não posso prosseguir. Então, eu quero falar para vocês um pouco sobre o poder da oração, pelo menos aquilo que eu tenho experimentado. Houve uma época, gente, eu já falei isso aqui no canal, tá? Houve uma época que eu orava e que só sabia pedir a morte. Era pedir, Deus me recolhe, Deus me leva, eu não posso suportar isso que está acontecendo comigo. Por causa de ataques de bruxos e satanistas, naquele momento, eu não sentia a condição de que eu podia suportar. Então, meu instinto de preservar a minha salvação era pedir para Deus tirar a minha vida. Por causa desses ataques, eu temia perder a minha salvação. Então, o meu instinto natural para conseguir ser salva era pedir a Deus para tirar a minha vida. E essas orações, elas foram ficando frequentes, até que um dia Deus deu um basta. O Senhor Jesus falou assim para mim, para de pedir a morte. Foi bem assim, para de pedir a morte. Você tem condição de passar
por essa situação, por esse processo que você está passando. E ali eu me vi sem saída, né? Porque o próprio Senhor Jesus havia falado comigo para eu parar de pedir a morte. Então, eu comecei a pedir livramento imediato. E aí, mais uma vez, o Senhor falou comigo: você vai ter o seu livramento no tempo certo. E então eu falei, bom, não posso pedir a morte, não posso pedir livramento imediato, então eu tenho que pedir paciência, força para poder lidar com essa situação. E ali eu comecei a pedir paciência, mais perseverança, que Deus me ajudasse. E conforme eu fui orando, Deus foi colocando dentro do meu coração mais coisas para pedir. Por exemplo, um dia o Senhor falou comigo: pede revestimento espiritual. E aí eu comecei a pedir revestimento espiritual. E em um determinado dia eu estava orando pelo meu marido, para Deus salvar ele, como eu oro para Deus me salvar também. Eu estava pedindo a Deus para salvar meu marido, e Deus falou, e o Senhor Jesus falou para mim assim: pede para Deus tocar no coração dele. Então, conforme eu fui orando e fui obedecendo, Deus foi me dando mais coisas para orar, mais coisas para pedir. Hoje, gente, eu vou dizer como que a minha oração ela é estruturada. A primeira parte, isso não é todos os dias, tá? Mas a primeira parte, eu geralmente, ou eu faço uma oração de gratidão a Deus, ou eu faço uma oração de perdão de pecados. Quando eu faço a oração de perdão de pecados, eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço para Deus santificar a minha vida, lavar as minhas vestes no sangue de Jesus. E depois eu peço também pelo meu esposo, porque como nós somos uma só carne, então eu entendo que eu tenho que pedir por ele também. Então eu peço para Deus perdoar os pecados do meu marido, santificar a vida dele, lavar as vestes dele no sangue de Jesus. Depois, quando eu vou fazer a oração de gratidão a Deus, eu agradeço, gente, por tudo, por tudo. Tem dias que eu tô mais cansada que não é tanto assim detalhada, mas eu agradeço pela água que eu tomo, eu agradeço pela roupa que eu tenho, pelos sapatos, agradeço pelo teto sobre a minha cabeça, eu agradeço pelo conforto que eu tenho dentro de casa, embora eu tenha vários problemas aqui na casa que me geram um certo desconforto. Eu considero que eu tenho um conforto porque eu não estou na rua. E também porque tem pessoas em situações piores do que a minha. Então eu considero que, ainda que eu tenha problemas, a vida que eu tenho, ela é confortável. Então eu agradeço a Deus pelo conforto que eu tenho. Agradeço a Deus, sabe, pelas máquinas, por exemplo, a máquina de lavar roupa, porque o fato de ter a máquina faz com que eu não precise ficar me esforçando para lavar roupa na mão, né? Isso eu vejo um cuidado de Deus com a minha integridade física, porque Deus sabe, o Senhor Jesus sabe que eu não tenho condição de lavar roupa na mão. Então, em tudo isso, gente, eu consigo ver o cuidado de Deus para comigo e para com meu marido. E eu agradeço a Deus por tudo. Pela água quente que eu tomo banho, porque aqui no Uruguai é muito frio. Eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse que tomar banho na água fria. Então, agradeço a Deus por tudo. Tudo que vem à minha cabeça, pelas coisas mais simples até as coisas mais menos simples, tá? Depois eu faço uma oração que eu vou chamar uma oração de revestimento espiritual. Nessa oração, eu peço a Deus para me livrar do orgulho, da soberba, da arrogância, da prepotência, para Deus me livrar da autoexaltação, da autossantidade, da autossantificação, da autojustiça, da autojustificação, da autobondade. Peço a Deus para me livrar da autoverdade, porque eu jamais quero ser a dona da verdade. Peço a Deus para me livrar da autossabedoria, do autoconhecimento, da autodependência, da autossuficiência, da autossegurança. E aí eu peço para Deus me livrar. E vou pedindo vários livramentos. Vou pedindo para Deus me livrar
da lascívia, da sensualidade, da vaidade, da pornografia, e de pecados sexuais, de todo tipo de perversão sexual, de todo tipo de impureza sexual. Depois eu peço para Deus me livrar das intrigas, das porfias, das divisões, das facções, sabe, dos preconceitos, da discórdia, da maledicência, contendas. Peço para Deus me livrar da inveja, da avareza, da maldade, da cobiça. Peço para Deus me livrar da falsidade, da mentira, do fingimento, das dissimulações, da hipocrisia. E aí, quando eu encerro essa parte, eu falo: Deus, me livra de todas essas coisas e de coisas semelhantes a estas. Aí eu vou para uma outra parte, que aí eu vou pedir, eu começo a pedir para para Deus me dar mais revestimento espiritual, me dar discernimento espiritual, para Deus me dar mais prudência, mais sabedoria, mais domínio próprio, mais mansidão, mais amor, mais compaixão, mais misericórdia. Peço para Deus me dar mais fé, mais esperança nele, mais paciência, mais perseverança, mais força, mais graça, mais bom ânimo. Aí quando eu termino essa parte, eu vou para a parte do meu coração. Peço para Deus me libertar da dureza de coração, da incredulidade, dos enganos do coração humano. Peço para Deus me libertar dos enganos da mente humana. Peço para Deus me libertar dos enganos do mundo. Sabe? Eu peço para Deus me dar um coração realmente convertido, um coração disposto a obedecer a palavra dele, a andar de acordo com a vontade dele, um coração íntegro e sincero na presença dele. Eu peço para Deus me dar uma mente renovada e transformada em Cristo Jesus. Eu peço para Deus guardar os meus lábios e o meu falar, para que eu não venha falar coisas que venham me prejudicar. Eu peço para Deus guardar as minhas mãos, para que eu não venha fazer coisas que venham desagradar a Ele. Depois eu peço para Deus guardar o meu corpo, guardar a minha alma, guardar a minha vida como a menina dos olhos dele. E depois eu peço para Deus me livrar dos ataques dos satanistas, dos bruxos, dos feiticeiros e macumbeiros que têm se levantado contra mim para querer destruir a minha vida, para querer me separar de Deus, me tirar da presença de Deus. Depois eu peço para Deus me ajudar nesse problema de saúde que eu tenho. Para Deus, quando eu chegar o dia dele para o hospital, Deus entrar comigo no hospital, em todos os hospitais pelos quais eu passar. Para Deus entrar comigo em todas as salas de exames pelas quais eu passar. Para Deus me ajudar a entrar comigo em todas as salas de emergência pelas quais eu passar. Para Deus entrar comigo em todas as salas de internação pelas quais eu passar. Para Deus ficar comigo em todas as visitas que eu receber, no período que eu tiver que ficar internada. Eu peço para Deus me ajudar a vencer todos os sintomas do câncer, para me ajudar a vencer todas as dores do câncer, todos os problemas que esse câncer me trouxe, porque, gente, não são poucos. Vou falar uma coisa para você. Não é só as limitações físicas, as dores e outros sintomas como cansaço. Não é só isso, existem vários outros problemas que esse câncer me trouxe. Então eu peço para Deus me ajudar a vencer. E eu coloco assim diante de Deus. Deus, assim como o Senhor venceu a cruz, o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o diabo, venceu o inferno. O Senhor venceu todas as tentações. O Senhor venceu as dores da crucificação, os sintomas da crucificação. Me ajuda a vencer toda essa situação que eu estou passando, todos os sintomas e dores do câncer e todos os problemas que esse câncer me trouxe. Por favor, me ajuda a vencer tudo isso. Sem ti, eu não posso vencer. Então, aí eu coloco isso diante de Deus. Depois que eu coloco essa parte diante de Deus, eu peço para Deus me ajudar. Eu peço para Deus cuidar de mim. Eu reconheço ali na presença de Deus que muito mais que uma criança recém-nascida precisa da mãe para sobreviver, muito mais do que isso, eu preciso da presença de Deus na minha vida para sobreviver. E ali eu peço: Deus, cuida de mim, porque eu preciso de ti. Muito mais do que uma criança recém-nascida precisa da mãe para sobreviver. Depois eu peço para Deus tomar as minhas mãos, me guiar, me sustentar para que eu não caia,
no caminho que eu devo andar e não me deixar desviar, não me deixar voltar para trás, não me deixar parar, não me deixar desistir, e que eu possa prosseguir com a ajuda dele para aquilo que é propósito dele. Depois eu peço a Deus para cumprir em mim o propósito dele, para que a minha vida, né, para que Deus glorifique o nome dele e exalte o nome dele através da minha vida. Peço a Deus que edifique a igreja dele através da minha vida. Peço a Deus que edifique a minha vida, que edifique a vida do meu esposo. Eu peço a Deus que Deus cumpra em mim o propósito dele, que Deus cumpra em mim as boas promessas e a boa palavra que ele tem dito ao meu respeito. Então, gente, eu faço essa oração por mim, faço pelo meu marido, não é exatamente igual, mas dentro da necessidade que eu vejo, que eu consigo observar que o meu marido tem, eu procuro apresentar essas necessidades dele na presença de Deus, assim como eu apresento as minhas necessidades. E, gente, e a maior parte dessas necessidades não tem nada a ver com coisas materiais. Tudo que eu procuro colocar diante de Deus, a maioria das coisas são relacionadas ao espiritual, ao fortalecimento espiritual, à vitória. Eu peço para Deus me ajudar a vencer essa guerra pela minha salvação, porque enquanto estivermos no mundo, nós estaremos em guerra pela nossa salvação. Peço para Deus me ajudar a vencer essa batalha que eu estou. Então, gente, é isso que eu quero dizer para vocês, que, como eu falei para vocês em outro vídeo, eu não tenho realmente condição de orar por todo mundo, não é porque eu não quero, é porque realmente não tenho condição. Eu oro pelo meu marido, oro por mim, tenho os meus irmãos. Então, toda essa situação que está ao meu redor, ela envolve várias pessoas, ela envolve meu marido, ela envolve meus irmãos, ela envolve meus sobrinhos, ela envolve meus primos, ela envolve meus tios. Então, eu tenho que estar colocando diariamente essas pessoas também na presença de Deus em oração. Então, é muita gente, tá? E o que eu quero dizer para vocês é que nesse período que eu estou num processo de preparação. Então, eu não tenho autoridade para tudo, entende? Enquanto eu não vencer, eu não passar por esse processo que eu estou, o meu chamado, ele não está completo. As ferramentas para eu exercer o meu chamado, elas não estão completas. Então eu preciso ter paciência, eu preciso esperar, eu preciso perseverar. E nisso eu quero ler uma palavra aqui, gente, que se encontra em Mateus, capítulo 24, a partir do verso 12, que diz assim, ó: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, assim, irmãos, aqui ele fala assim, ele começa a descrever ali as coisas que iam acontecer próxima, as coisas que indicariam que nós estaríamos próximos do fim. E fala sobre guerras, enfermidades, fomes, né? Então, problemas financeiros, problemas de saúde, né? Problemas políticos, problemas de perseguição. E aí ele fala assim, olha, por causa da iniquidade, da maldade nesses dias, muitas pessoas vão deixar o amor delas esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então você tem que perseverar. E como que você persevera? Pedindo a Deus perseverança. Você sabe que você precisa perseverar. E se você tem conhecimento que você não tem força, energia o suficiente para exercer essa perseverança que você sabe que precisa ter, você recorre a Deus. Deus me socorre, me dá a perseverança que eu preciso, me dá a paciência que eu preciso, me dá o domínio próprio que eu preciso, a mansidão que eu preciso, o revestimento espiritual que eu preciso para vencer. Eu quero ser salva, eu quero ser salvo. Então me ajuda a lutar pela minha salvação.
e me ajuda também a lutar pela salvação da minha família, se isso for possível, se eu tiver condições de lutar, me ajuda, me dá revestimento espiritual, me prepara para que eu seja um guerreiro, uma guerreira de Deus, que ao menos vai lutar pela salvação minha e da minha família. Tá, gente? Então, é isso, gente. A gente tem que perseverar. E aquilo que você precisa fazer, e você sabe que é difícil fazer, pede a Deus que te ajude. É difícil perseverar? É. Então pede a Deus mais perseverança. É difícil ter paciência? É. Então pede a Deus mais paciência. Pede a Deus mais revestimento espiritual. É difícil manter a calma em certas situações? Sim. Então pede a Deus mais mansidão, mais domínio próprio, mais prudência, mais sabedoria, tá? Eu quero aproveitar esse vídeo para responder a pergunta de uma irmã, que ela perguntou assim, como que faz para ouvir a voz de Deus, né? Assim, ter uma conexão, né? Com Deus, assim, talvez ela quis dizer assim, da forma que eu tenho, né? Eu quero dizer, irmãos, que na minha condição, cada condição da pessoa, cada pessoa tem uma condição específica. Eu costumo falar que teve um tempo que eu estava numa situação tão difícil. Gente, eu fiz cada coisa, eu vou falar para vocês. Eu fiz cada coisa assim para chamar a atenção de Deus, para mim. Teve um certo dia que eu já estava com os sintomas do câncer. Eu estava tão mal, gente, tão mal. E eu pensei assim, eu não vou comer enquanto Deus não me ouvir. Consegui ficar 3 dias sem comer. Dali comecei a passar mal, passar mal, passar mal. Aí eu tinha um medo muito forte do meu estômago doer. Então eu resolvi comer. Quando eu resolvi comer, eu vomitei. Eu me lembro que eu cheguei a cair no chão de fraqueza. Me lembro que meu esposo brigou comigo. Mas o desespero era tão grande, gente, que de certa forma, não estava certo o que eu estava fazendo, né? É totalmente errado. Eu estava querendo forçar Deus a falar comigo. Então, eu estava procurando formas de forçar a Deus a falar comigo. E teve um outro momento que eu sentava no sofá, e tem um sofá de 2 lugares, né? E eu sentava num lugar e eu colocava no meu coração que eu ia ficar ali até Jesus vir falar comigo. E o outro espaço ficava para caso que se Jesus viesse, ele sentasse do meu lado. E eu ficava ali, gente, uma parte da madrugada, esperando, mas aí aquela fraqueza, o sono vinha e eu acabava dormindo. Aí eu falei, mais uma noite que eu não vou conseguir ficar acordada. Aí ia deitar. Aí teve um dia que eu me preparei e eu falei, eu não vou sair desse sofá comigo mesma, né? Enquanto o Senhor Jesus não vir falar comigo. E sentei no sofá, levei algumas coisas para me proteger do frio, para ficar mais confortável para mim no sofá. E fiquei sentada, esperei, me deu sono, aí eu deitei, mas eu quis ficar ali esperando. E nada do Senhor Jesus vir falar comigo. Então, gente, foram várias situações, né? A última agora, recente, eu fiquei 10 dias sem comer, gente. 10 dias sem comer, o desespero começa a bater. Então, eu tô falando para vocês isso, para vocês saberem que eu também passo por momentos de desesperos, momentos difíceis. E aí, nesse dia, essa última vez, eu consegui ficar 10 dias sem comer. Gente, vou falar para vocês, os meus ossos começaram a doer de uma forma. Acho que no 9º, no 10º dia, eu comecei a sentir umas dores absurdas nos ossos, no joelho. Eu deitava de barriga para cima, doía a minha bacia. E não eram dores suportáveis, tá, gente? Porque as dores suportáveis, eu convivo com elas diariamente, todos os dias. Essa era uma dor insuportável. Não estou exagerando. E doía a minha bacia. Aí não tinha jeito de eu dormir com a barriga para cima. Aí eu virava para o lado direito.
né? Deitava para o lado direito, aí doía o meu quadril do lado direito, doía os meus 2 joelhos e doía os meus tornozelos e a minha escápula, tá? A escápula direita, porque o peso do corpo do corpo estaria sobre esse ombro, então a minha escápula doía. Meu Deus, gente. E eu virava do lado esquerdo, aí doía a minha escápula do lado esquerdo, doía a bacia do lado esquerdo, doía os joelhos, 2 joelhos, os tornozelos. E fora as outras dores que não eram tão intensas, que acho que o cérebro nem se dava conta de que meu corpo estava sentindo, porque essas dores no joelho, na escápula, no pescoço, na bacia e nos tornozelos eram tão fortes, que eu não conseguia nem sentir as outras dores. E aí eu pensei, não vai dar para eu continuar com esse jejum. Aí eu queria tomar um remédio, mas eu estava de estômago vazio. E eu pensei, vou comer alguma coisa para poder tomar um remédio. Aí entreguei o jejum na presença de Deus e fui comer desesperadamente, tentar comer alguma coisa. Aí meu estômago não estava aceitando nada. E eu fiz um mingau de aveia porque eu achei que era mais leve. Mas eu vomitei e não consegui tomar o mingau de aveia. Depois eu fiz... O que foi que eu fiz? Café com leite, não estava conseguindo tomar também. Não estava conseguindo comer nada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não consigo comer nada. E aí meu marido resolveu fazer uma sopa pra mim. Ele percebeu que eu não estava me alimentando, ele resolveu fazer uma sopa. E quando ele fez a sopa, eu consegui tomar aquela sopa. E ele fez uma sopa para vários dias, né? E ao tomar aquela sopa, eu comecei a me recuperar. Aí eu tomei o medicamento e aquelas dores foram embora. Mas eu vou falar para vocês, aquilo foi uma dor tão forte, que hoje eu tenho medo de ficar sem comer até quando eu não tô com vontade. Por exemplo, agora eu não estava com vontade de comer. Ontem eu fiquei o dia todinho, não consegui comer nada. A única coisa que eu ingeri foi 1 ou 2 xícaras de café com leite, tá? Não consegui comer nada. E hoje eu falei, meu Deus, eu vou passar mais um dia sem comer nada. Porque eu estava vendo que eu ia passar mais um dia sem conseguir comer. Aí eu fiz uma sopa com macarrão, alguns legumes. Assim, né, até para cozinhar eu não tenho muita disposição, então coloquei a água lá na panela, coloquei 2 ovos para cozinhar na água, coloquei, né, uma cenoura, umas batatas cortadas em cubinho, um pedaço de chuchu, coloquei ali um pouco de cúrcuma, né, para dar um sabor, cúrcuma, noz moscada, um pouquinho de pimenta branca, um pouco de azeite, orégano, e deixei cozinhar. Depois que estava cozido, eu coloquei o macarrão e foi isso que eu comi, né? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que eu estou nessa luta por perseverar, por não desistir. E eu falo para você, irmão, irmã, persevera. Se você não consegue orar, não consegue se colocar de joelho, ore em pé. Se você não consegue orar em pé, deita no chão, se humilha na presença de Deus, sabe? Não desista de lutar pela sua salvação. Se você sabe que precisa de libertação, que precisa de uma mudança na sua família, na sua vida, não desista. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não desista, confia na promessa do Senhor. Peça para Ele perseverança. Coloque para Ele, Senhor, a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, para ser salvo, eu preciso perseverar. Então, me ajuda a perseverar, me dá mais perseverança, me dá mais paciência. E começa a pedir os frutos do Espírito, do Espírito Santo, que vão te ajudar a perseverar e a lutar com mais força, tá bom? É esse o recado que eu tenho para dar para vocês, né? Voltando à questão da irmã que pediu, né? Então, assim, para a gente ter um certo nível
de intimidade com Deus, a gente tem que perseverar. E nessa perseverança, gente, muitas vezes nós somos colocados à prova. E a gente precisa lutar para ser aprovado. E quanto mais aprovado a gente for, mais próximo de Deus a gente vai estar e mais fácil de ouvir a voz de Deus vai ser para nós. É isso, tá? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém?